Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse vídeo aqui é introdutório, né? Então, o que eu mais peço para vocês é que deixe o like, se inscreve no canal e aperta no sininho para que possamos sim aumentar a palavra de Jesus Cristo na vida das outras pessoas que ainda não conhecem. Então, quando você faz isso, a ferramenta automaticamente distribui os vídeos para todo mundo que ainda não conhece. E se você gostou muito da gente, tem um QR Code. É só botar aqui no QR Code aqui do lado, colocar a câmera do celular e já vai diretamente para o grupo do WhatsApp. Que Jesus hoje frutifique a tua vida, que essa palavra te dê esperança, algo que você está esperando muito de Jesus Cristo. Até logo. Bem, o texto de hoje, e aí eu queria que se vocês, quem tiver com a Bíblia ou no celular, fosse abrindo, está em Mateus capítulo 6, versículo 34. Mateus capítulo 6, versículo 34, no qual a palavra de Deus diz assim. Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia do amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Em outra linguagem, o texto foi escrito assim: portanto, se não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu queria começar dizendo uma coisa óbvia, que inclusive creio que todos nós aqui sabemos, mas hoje eu gostaria de lembrar a todos. Você não pode mudar o que passou e não pode controlar o que virá, mas você pode escolher o que vai fazer com o dia que Deus te deu agora, com o dia que Deus te dá hoje. Vou repetir essa frase de outra forma. O ontem não volta. O amanhã ainda não chegou. Mas o hoje é presente que Deus confiou a cada um aqui para agir. Esse versículo não está dizendo para você não planejar. Não, 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 não é isso. Ele está dizendo, na verdade, para que a gente não viva escravizado pelo amanhã. Não sejamos escravos do amanhã. O futuro não é nosso. O presente é dom de Deus. E, aliás, por isso que se chama presente. É realmente uma dádiva do Senhor. Mas eu queria te lembrar, meu irmão, minha irmã, que o que você faz e pensa hoje, por consequência lógica, repercutirá amanhã. Portanto, se você não plantar hoje, não vai colher amanhã. Essa frase nos lembra que a colheita é sempre resultado de um processo iniciado no presente. Porque nada que frutifica surge de forma instantânea ou sem preparo. Todo resultado duradouro nasce de uma semente lançada antes. E essa semente é plantada nas decisões, atitudes e passos que damos agora, que damos hoje. Assim como um agricultor não espera a estação da colheita para começar a Eu trabalhar, vejo ela como uma pessoa de sucesso. Foda é isso. Mesmo teu ela áudio está tendo o que ela aberto, tem. Romero. Teu áudio está aberto. Fechou? Fechei, fechei. Vamos lá. Tranquilo, meu irmão. Assim como o agricultor não espera a estação da colheita para começar a trabalhar, ele ara a terra antes, lança a semente e rega no tempo certo. Nós também precisamos agir no presente, se quisermos ver transformação no futuro. O que você investe hoje, seja tempo, oração, esforço ou obediência, se tornará com o tempo a colheita que irá sustentar a sua vida. Além disso, essa frase carrega um chamado à responsabilidade. Muitas pessoas desejam um futuro melhor, mas permanecem paradas, esperando que simplesmente aconteça. A verdade é que o amanhã é moldado por o que fazemos no agora. Pequenas ações consistentes hoje podem gerar grandes frutos no futuro. Por outro lado, a negligência e a irresponsabilidade presente nos dias atuais se transforma numa escassez no amanhã. É por isso que a fé não é apenas crer, mas também agir. Plantar mesmo quando o solo parece duro e continuar regando mesmo quando nada parece mudar. Porque o milagre da colheita começa de forma invariável, com a decisão de plantar no presente. Lembro ainda que a procrastinação espiritual
a procrastinação espiritual é um ladrão silencioso. A procrastinação espiritual rouba o que temos de mais precioso. O tempo que Deus nos dá para viver a sua vontade hoje. Esse silêncio não chega com barulho, mas se instala aos poucos. Disfarçada de amanhã eu faço, depois eu oro, ou quando eu estiver pronto eu começo. Enquanto acreditamos que ainda temos tempo, perdemos oportunidades únicas de servir, amar, obedecer e crescer espiritualmente hoje. A procrastinação nos faz adiar passos de fé e atrasar o cumprimento de propósito de Deus, que já colocou diante de cada um de nós, como se o presente fosse apenas uma sala de espera para um futuro ideal. Esse ladrão silencioso, a procrastinação espiritual, enfraquece a nossa vida espiritual, porque, ao adiar, alimentamos a ilusão de que haverá um momento perfeito para agir. A verdade é que o momento perfeito nunca chega. A palavra nos mostra que Deus age no hoje e que a obediência imediata é sinal de fé viva. Quando adiamos, meus irmãos, deixamos o campo do nosso coração semeado de ervas daninhas, dúvidas, medos e distrações que sufocam a palavra. Por isso, vencer a procrastinação espiritual é decidir, todos os dias, agir em resposta à voz de Deus, mesmo que seja com passos pequenos, porque no presente que o reino de Deus é construído e os frutos começam a florescer. Outra coisa, quem espera o momento certo, né, momento perfeito, nunca começa. E quem começa nunca vê frutos. Porque a perfeição que imaginamos raramente existe fora da nossa mente. O chamado momento ideal costuma ser a desculpa bem elaborada para adiar decisões e passos que exigem fé, coragem e comprometimento. Na prática, a vida real sempre terá obstáculos, imprevistos e imperfeições. A vida é assim. Se ficarmos esperando que tudo esteja alinhado e sem riscos, permaneceremos parados, alimentando sonhos que nunca saem do papel e deixam que oportunidades dadas por Deus passem diante de nós sem que sejam aproveitadas. Além disso, esperar pelo momento perfeito revela, muitas vezes, mais confiança nas circunstâncias do que no nosso Senhor. A fé verdadeira, Tiagão, não depende de um cenário favorável. Ela se manifesta justamente quando decidimos agir em meio à incerteza. É na obediência, mesmo diante de condições imperfeitas, que Deus revela seu poder e faz brotar frutos que não nasceriam de outra forma. Por isso, quem quer viver os planos de Deus precisa entender, de uma vez por todas, a colheita começa com o simples ato de plantar. E o momento de plantar é sempre agora. Daí eu pergunto, o que você está deixando de plantar hoje? E o está fazendo por medo ou por preguiça? Essas perguntas não confrontam, porque tanto o medo quanto a preguiça são inimigos silenciosos do propósito de Deus em nossas vidas. O medo nos paralisa, fazendo enxergar apenas riscos e dificuldades, enquanto a preguiça nos convence de que podemos deixar para depois, sem consequências. Mas cada dia em que não plantamos é um dia perdido na construção da colheita futura. O terreno, meus irmãos, que não recebe semente, como já disse, acaba sendo tomado por ervas daninhas, dúvidas, frustrações, arrependimentos, que poderiam ser evitados por passos de fé e disciplina. Deixar de plantar hoje significa adiar o que Deus quer realizar através de nós agora. Talvez seja iniciar um ministério, no seu caso, talvez reconciliar-se com alguém, talvez investir em um relacionamento mais profundo, talvez seja agora cuidar da sua saúde, não sei. Ou dedicar mais tempo à leitura, à oração, à palavra de Deus, eu não sei. Cada uma dessas ações é uma semente que precisa ser lançada enquanto há tempo e oportunidade. Lá em Gálatas 6:9, a palavra de Deus diz que não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O que você deixa de plantar hoje é exatamente o que sentirá falta de colher amanhã. E eu queria contar uma historinha para vocês. Um homem atravessava um deserto seco e árido.
o sol queimava a pele. O vento trazia areia para os seus olhos e ao seu lado nada além de pedras e chão rachado. Ele levava um pequeno regador nas mãos, com um pouco de água dentro. Enquanto caminhava, pensava: não vou gastar essa água agora. Preciso guardá-la para o oásis, que talvez encontre amanhã. Dias após dias, o amanhã nunca chegava. As noites eram frias, os dias escaldantes, e a água permanecia guardada, intocada, como um tesouro que ele não ousava usar. Até que um dia, exausto e sem esperança, notou algo diferente. Uma pequena muda verde no chão, quase escondida ali na areia. No fundo, achou inútil regá-la, mas afinal, como uma plantinha tão frágil poderia mudar sua situação? Mas sem saber exatamente por quê, decidiu derramar um pouco de água sobre ela. No dia seguinte fez o mesmo. No outro dia fez o mesmo. E no outro dia novamente fez o mesmo. Com o tempo, aquela plantinha cresceu. Tornou-se uma árvore gigantesca e passou a lhe dar sombra durante o calor, frutos para matar a fome e abrigo para o vento. Se ele tivesse continuado esperando o futuro, teria morrido no deserto sem nada disso. Moral da história: o que transforma o futuro é o que você faz hoje. A água que você se recusa a derramar hoje pode ser exatamente o que vai mudar toda a sua história amanhã. Amém. Outra coisa que eu preciso compartilhar com vocês. O inimigo quer te prender no passado e te assustar com o futuro. Mas Deus quer te encontrar hoje. Queridos, meus irmãos, minhas irmãs, o diabo sabe que se você viver no passado, a culpa vai te paralisar. O inimigo usa o passado como uma âncora para prender o cristão no lugar, lembrando constantemente erros, pecados e fracassos, para gerar condenação e imobilidade. A culpa não é tratada à luz do perdão de Deus. Rouba a alegria, enfraquece a fé e sufoca a disposição de avançar. Cristo já pagou pelo nosso passado, mas se aceitarmos a narrativa do diabo, viveremos olhando para trás e perdendo as oportunidades que Deus coloca para nós no presente. Por outro lado, se vivermos no futuro, a ansiedade vai nos sufocar. A ansiedade é um peso de carregar o hoje, o que pertence só amanhã. Ela sufoca porque enche a mente de e se, criando cenários negativos que nem sequer existem. Assim, a pessoa gasta energia e foco com problemas que talvez nunca o aconteçam e deixa de agir no tempo que realmente existe, que é o agora. A palavra de hoje nos lembra que o suficiente para cada dia é o seu próprio mal. Mateus 6,34. Chamando-nos a viver um dia de cada vez. Atenção numa coisa. Deus se revela no presente porque é no presente que você pode responder a Ele. O hoje é o tempo da obediência. É quando o Espírito fala, direciona e fortalece. Deus pode até nos dar visões do futuro e curar feridas do passado, sem dúvida. Mas é no presente que Ele age de forma prática, para que possamos dar passos concretos. No agora, o convite é sempre o mesmo. Ouvir a sua voz e agir de acordo com a sua vontade. Hebreus 3,15. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração. Moisés encontrou Deus no deserto. Davi encontrou Deus no campo. Pedro encontrou Deus no barco. Sempre no lugar e no momento em que eles estavam, ali, no presente. Deus não espera que você esteja em um lugar ideal ou em um momento perfeito para se revelar. Moisés estava numa terra seca. Davi no anonimato, cuidando de ovelhas. Pedro no meio do trabalho cotidiano. Mas em todos esses casos, o encontro com Deus aconteceu onde eles estavam e com o que tinham. Isso nos ensina que o agora, mesmo com limitações e imperfeições, é o cenário escolhido por Deus para iniciar grandes transformações. Meus irmãos, minhas irmãs, a graça de Deus não é um convite à inércia, mas ao movimento. É sim um dom gratuito, sem dúvida, mas é um dom que transforma e nos impulsiona. Muitas vezes Deus já liberou promessas sobre a nossa vida, sobre a tua vida, no casamento, na saúde, no ministério, nas finanças. Mas permanecemos como se estivéssemos em uma sala de espera,
aguardando, confortáveis, que algo caia do céu, sem semear, sem regar, sem obedecer ao que ele já disse. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Israel recebeu a promessa da terra prometida, mas precisou marchar, lutar e tomar posse. Pedro recebeu a palavra vem de Jesus, mas precisou sair do barco para andar sobre as águas. O homem da mão enrugada e desidratada, como descreve o Evangelho de Marcos, foi curado quando estendeu a mão. A graça te alcança hoje, mas exige uma resposta igualmente hoje. Ficar parado esperando que tudo mude, sem dar nenhum passo, é como reter para si o que Deus te deu para viver e compartilhar. Portanto, queridos, não usurpem a graça de Deus ficando inertes diante do que ele já liberou. A promessa se cumpre quando você dá o passo de fé hoje. Não tenha medo, creia em Deus. Então, em nome de Jesus, dê o primeiro passo de fé. Ou, se for o caso, retorne aos caminhos do Senhor, confiante de que Ele está no controle de tudo. Faça uma oração ainda hoje. Não esqueça que a oração é o alimento diário da nossa alma. Haja hoje. Faça o que precisa fazer hoje. Se precisar pedir perdão, peça. Se precisar recomeçar, recomece. Se precisar abandonar algo, o que está te prendendo, é hoje o dia. Abandone. Não esqueça que a dor paralisa. Não é bom ficar preso no passado, reclamando e se lamentando. A ansiedade sufoca. Assim, não viva pelo seu futuro. Viva hoje com fé, crendo que Deus está transformando você e tudo à sua volta. Nesse instante, agora, nesse momento, eu creio nisso. Gente, vocês estão me entendendo, de verdade. Eu preciso entregar hoje isso para alguém aqui. Eu não sei quem é, mas Deus me incomodou muito. Meu irmão, minha Pode. irmã, o amanhã é promessa, mas hoje é milagre. A promessa fala de algo que virá. O milagre fala de algo que já chegou. A promessa é a palavra de Deus projetada para o futuro. Um compromisso divino de algo que vai acontecer. Ela nos dá esperança, mas ainda está à frente, aguardando o seu tempo de cumprimento. Já o milagre é a materialização dessa promessa no presente. É a evidência visível e palpável de que Deus já agiu. Quando entendemos essa diferença, percebemos que viver apenas esperando a promessa pode gerar ansiedade, mas reconhecer o milagre que já chegou alimenta a gratidão e a fé para continuar crendo pelo que ainda está por vir. Quando você reconhece o hoje como milagre, começa a enxergar a mão de Deus nas coisas simples. Ver o hoje como milagre e abrir os olhos para os detalhes que revelam o cuidado de Deus. O fôlego da vida, o alimento da sua mesa, a porta de trabalho aberta, a oração respondida, a paz no coração, mesmo em meio à tempestade. Esse reconhecimento muda a nossa perspectiva, porque deixa de exigir que Deus prove seu amor apenas com grandes feitos e passa a enxergá-lo nos pequenos sinais diários. Assim, a vida deixa de ser uma espera tensa pelo grande acontecimento que virá e se torna uma caminhada diária de comunhão e gratidão. Todos os dias, caminhão e gratidão. Quem só olha para o amanhã, e eu preciso dizer isso para você, só vive frustrado. Quem enxerga o hoje como milagre... Peraí, desculpa, só uma aguinha. Quem só olha para o amanhã vive frustrado. Quem enxerga o hoje como milagre vive grato e fortalecido. Focar exclusivamente no amanhã alimenta a insatisfação, porque sempre haverá algo que ainda não aconteceu, que poderia ser diferente. Essa postura cria uma sensação constante de ainda não é suficiente, ainda não está bom, eu queria mais, minando a nossa alegria presente. Por outro lado, quem decide ver hoje como milagre, descobre forças para continuar, porque a gratidão pelo que já tem torna mais resiliente diante dos desafios. Essa gratidão não apenas fortalece o coração, mas também abre espaço para que Deus entregue mais.
pois ele sabe que a pessoa valoriza cada passo da jornada e não apenas a linha da chegada. Eu estou caminhando para o final, eu estou encerrando, mas ainda preciso entregar um pouco mais. Eu queria falar de 2 salmos. O Salmo 118, versículo 24, e o Salmo 23, um dos mais conhecidos da Bíblia. Aquele que geralmente ficam abertos em todas as casas, né? Até pessoas que nunca leram, mas deixa lá, 23, tão famoso que ele é. Mas o Salmo 118, 24 diz assim: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e nos alegremos nele. Queridos, é Deus que nos sustenta hoje, nos renova hoje. E é Ele que está presente agora, eu creio, na casa de cada um de vocês. E aqui também eu creio. Esperando mais uma vez tomarmos a decisão de entregar nossas preocupações, nossos medos, nossas ansiedades. Enfim, entregar tudo a Ele. Faça isso em nome de Jesus e sinta-se liberto ou liberta de todo o peso, de todo o mal que te cerca. Jesus te ama e não quer que você passe por tudo isso sozinho ou sozinha. Eu espero que quando você abrir os olhos amanhã, que não seja para continuar no deserto, mas para regar a semente que Deus te deu hoje. O Salmo 23, por sua vez, diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me esbansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparai-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Poderíamos passar a noite inteira, Tiagão, aqui hoje, falando sobre esse Salmo 23. Ele é maravilhoso e podemos extrair muita coisa interessante do texto. Mas hoje eu quero finalizar essa minha fala tratando apenas do primeiro versículo desse Salmo. O primeiro versículo desse Salmo diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe, tem uma premissa poderosa nesse Salmo. Uma coisa que faz toda a diferença. É um pressuposto básico. É que todas as verdades bíblicas que estão no Salmo 23 são exclusivas para as ovelhas. A primeira citação, e não é à toa, que o salmista faz é que o Senhor é meu pastor. Se o Senhor é meu pastor, logo, eu sou uma ovelha dele. Se eu sou uma ovelha dele, a minha agenda não tem mais sentido. Porque agora o que governa a minha vida é a agenda dele. As minhas vontades não fazem mais sentido. Porque agora o que governa a minha história são as vontades dele. O primeiro princípio básico do Salmo 23 é que Deus se tornou o Senhor da nossa história. E ele tem total governo e autoridade sobre os nossos fatos, sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida. E esse é um princípio que muitas vezes a gente está vacilando. A gente nunca viu tantas pessoas se convertendo aos evangelhos nos últimos anos. No entanto, tem muita gente que tem entendido a pessoa de Jesus como Salvador na sua alma exclusivamente, mas ainda não entendeu que a pessoa de Jesus também quer ser o Senhor da nossa história. Eu vim aqui te lembrar, meu irmão, minha irmã, que ele não é só aquele que salva você do cativeiro. Ele é aquele que quer governar a sua agenda. A palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. O Pai da eternidade conhece a eternidade futura como conhece a eternidade passada. Ele sabe o que você precisa, porque foi ele que te fez completo. Ele sabe como você está em cacos, porque foi ele que te fez inteiro. Ele sabe o que te falta, porque foi ele que te fez cheio. O Deus que te viu quando ninguém via, o Deus que te chamou pelo nome quando seus pais ainda não existiam, o Deus que estabeleceu tudo o que existe quando nada do que existe estava de pé. Esse mesmo Deus sabe o que você precisa nessa semana, nesse ano e nos próximos anos.
Ele não é pego de surpresa. Ele não chega atrasado. Ele continua governando. Ele tem a soberania sobre tudo e sobre todos. O salmista diz: o Senhor já escreveu cada um dos meus dias no seu livro. Aleluia. Antes de qualquer um deles existir. Logo, ele não foi pego de surpresa no meio do seu deserto. Muitas vezes a gente associa o nosso dia mal com a ausência de Deus. A gente acredita, Veiga, que porque o tempo que a gente está vivendo não é como o tempo que a gente imaginou viver. Deus se esqueceu de nós, Deus desistiu de nós. Mas quando a gente vai para a história bíblica, a gente vê que os heróis da fé foram testados no dia mau. Eles foram forjados no dia mau. Eles foram esticados no dia mau. Porque não desistiram apesar do dia mau. Viveram as promessas de Deus, que Deus havia feito para eles. Porque eles não desistiram. O deserto não foi o final da história para Davi. A perseguição não foi o final da história para José. O tempo de escassez não foi o final da história para Sansão. Cada um desses homens viu no meio da falta, no meio do nada, no meio de uma terra seca, Deus fazer o impossível se tornar inevitável. Mas sem perceber, às vezes, quando o dia é mau, quando os tempos são difíceis, a gente sai desse lugar de dependência de Deus e a gente volta a tentar governar nossa agenda. A gente tenta ajudar Deus a fazer. Deus disse que vai fazer e a gente tenta forçar uma porta para acontecer mais rápido. Deus disse que vai te colocar no lugar, mas a gente tenta, através de contatos e conexões, chegar nesse lugar. No arrumadinho, do jeito que for. Deus disse que você vai prosperar, mas a gente tenta, através de esforços próprios e através das próprias forças e do próprio suor, fazer prosperar. Mas eu vim aqui te lembrar que aqueles que sabem que Deus é o bom pastor e você, como ovelha, descansam na certeza de que Deus dá àqueles que amam enquanto dormem. Não é porque você vai trabalhar mais. É porque você entendeu nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos de caminhada. Deus vai acrescentar sem você se esforçar. Você só tem que estar onde Ele pediu, onde deve estar. Você tem que fazer o que Ele já pediu para você fazer. Mas não é porque você ou eu somos bons. É porque Ele é bom. E é Ele que te ama. Não é porque você está suando, correndo, se exaustando. É porque Deus decidiu fazer infinitamente mais de tudo do que pedimos e pensamos. Repite. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. E, queridos, esse é o poder do Evangelho. O Evangelho não é uma plataforma de ideias. O Evangelho não é a respeito apenas de sabedoria humana. O Evangelho é a palavra de Deus que chega ao ponto de dizer para o mundo chega ao ponto de dizer que para o mundo é loucura, mas para nós que cremos é poder de Deus. O Evangelho é uma boa notícia para todo mundo que estava perdido. O Evangelho é a boa nova para todos que estavam cativos. O Evangelho é o poder de Deus que invade a vida de alguém e muda o rumo, muda o prumo, muda a direção, muda o ciclo e muda a história. As coisas velhas, a partir de Jesus, ficam para trás. E a partir de Jesus, tudo se fez novo. Tudo se faz novo. Li, não me lembro onde e nem quando, mas tem uma frase de Agostinho de Hipona que me levou a ficar bem reflexivo. E com isso eu finalizo minha palavra de hoje. Ele disse mais ou menos assim: eu li Platão, Sócrates e outros filósofos. Muitas palavras sábias. Mas eu nunca li em nenhum deles: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.